Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Assim nos fala a palavra do Senhor. Naquela mesma hora, chegaram os seus discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, não vos fizeste como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Põe-se tua mão por o teu pé te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo do inferno. Até aí, bendito seja o Senhor. É uma alegria para mim poder pregar para crianças, amém? Porque a Bíblia fala que as crianças é o reino do céu. Aleluia. Jesus, ele pegou uma criança pequenininha. Quem é o mais pequenininho aqui? Quem é mais pequenininho? Pois é. Jesus pegou uma criança pequenininha e levantou no meio dos discípulos dele. No meio dos discípulos dele. E falou para eles: vocês têm que se tornar como criança. Meus irmãos, o que você está mostrando com isso? Ele fala o maior no reino do céu. Quem é o maior no reino do céu? Jesus falou que é uma criança. Aleluia. Bendito seja Deus. Uma criança. Mas por que Jesus comparou o maior no reino do céu com a criança? Por quê? Por que Jesus comparou? Jesus, ele falou para eles: se vocês não se converterdes e não fizerem como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Meus irmãos, eu pergunto para as crianças: criança tem vontade própria? Sim ou não? Hein? Sim. Criança não tem vontade própria. Quem guia as crianças são os pais, não é isso? Sim. Ou se uma criança quiser sair para a rua, vai sair de qualquer maneira? Não vai, né? Não vai. A criança não tem vontade própria. Quem domina a criança é os pais. E quando a criança quer fazer uma coisa, o que ela faz? Levanta o dedo. Se ela estiver na sala de aula, né? E se ela estiver dentro de casa, ela pergunta: papai, eu posso? Mamãe, eu posso? Se o pai e a mãe não deixar, ela não faz. Porque a criança, ela não tem vontade própria.
É o Pai que domina as crianças. Meus irmãos, se quisermos entrar no reino do céu, nós temos que ser como criança. Temos que estar submisso à vontade do nosso Pai. Aleluia. Não podemos ser rebelde nem desobediente. Não podemos tomar iniciativa própria, mas nós temos que estar submissos à vontade de Deus, aleluia, o nosso Pai, aquele que nos ama, aquele que cuida de nós, aquele que nos guarda, aquele que enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, aleluia. Grande amor de Deus para conosco. Ele enviou Jesus para ser o nosso Salvador, para cuidar de nós. Louvado seja Deus. Nós temos que ser como criança. Temos que perguntar ao Senhor. Temos que submeter à vontade dEle. Temos que ser dependente dEle. E Ele cuida de nós, aleluia. Jesus, Ele falou: se vós não vos converterdes e não fizer como a criança, de modo a entrar no reino do céu. Olha só o que Jesus está falando. O homem, a mulher, tem que se converter ao Senhor. É muito comum, irmão Jesus, a gente pergunta para a pessoa assim: você vai para o céu? Aí a pessoa fala assim: não sei. Se Deus quiser eu vou, né? É isso que a Bíblia ensina? É claro que Deus quer que nós vamos para o céu, meus irmãos. O Senhor quer que todos nós vamos para o céu. É a vontade dEle. Ele nos elegeu para a salvação, aleluia. Essa pregação de predestinação é uma pregação mentirosa. Deus não separou ninguém para ir para o céu, para ir para o inferno, não. Deus nos elegeu para a salvação, aleluia. Só que para irmos, para nós ser salvos, nós temos que nos converter, entregar nossa vida a Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo como Salvador. O Senhor, Ele não controla a nossa vida. Nós temos que pedir a Ele para nos guiar, para nos ajudar, porque senão nós vamos por aí de qualquer jeito. Se o motorista estiver indo para o abismo, tiver um buraco na frente, tiver placa de aviso e ele continuar indo, ele vai cair no abismo. Para ele não cair no abismo, ele tem que fazer uma conversão. Tem que voltar, aleluia. O homem se afastou de Deus, cresceu, começou a andar com as próprias pernas e deixou o Senhor. Está indo para o mal, está indo para o caminho do mal. Mas o Senhor disse: vocês têm que se converter, aleluia. Tem que fazer como criança. A criança, quando está indo, o pai fala: filho, volta, ele volta. E o Senhor está chamando: vem, meus filhos, eu tenho céu para vocês, eu tenho eternidade para vocês, eu enviei meu filho para morrer por vocês, ele derramou o sangue dele por vocês, ele preparou morada para vocês. Vem, meus filhos, e o homem continua indo, vai para o abismo. O Senhor está chamando. Tem que se converter, tem que fazer como criança, porque senão não vai entrar no reino do céu. O reino do céu é para aqueles que se convertem, para aqueles que voltam para Cristo, aleluia. Nós viemos dele, nós temos que nos voltar para ele. Jesus continua falando: qualquer que recebeu o meu nome, uma criança tal como esta me recebe. Jesus está falando, meus irmãos, que nós temos que aceitar os ensinamentos dele. Nós não podemos ser rebeldes, temos que obedecer, temos que ser obedientes, temos que aceitar o ensinamento dele. É uma criança.
A criança simboliza a obra de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo no nosso meio. Nós temos que aceitar, não podemos rejeitar. Nós não podemos nos escandalizar dos pequeninos. Quem são os pequeninos? É aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Jesus disse: mas qualquer que escandalizar de um desses pequeninos que crê em mim, olha bem, nós somos a igreja de Cristo que cremos em Jesus, estamos com Ele, e Jesus está convidando o homem para vir para a presença dEle, porque aquele que se escandalizar dos que crêem no Senhor Jesus Cristo, olha só o que Jesus fala, meus irmãos, isso é sério. Nós não estamos brincando de igrejinha, não. Nós não estamos brincando, não. A igreja é o caminho para nos levar para o céu, porque é o ajuntamento dos santos, dos crentes, onde está sendo arrebanhado por Cristo, para ir para o céu. Jesus falou: aquele que escandalizar os pequeninos dele, aquele que desprezar os pequeninos deles, aqueles que não dão ouvido aos pequeninos dele, é melhor colocar uma pedra no pescoço e pular dentro do rio, porque não tem salvação. Não tem salvação para aqueles que escandalizar. Jesus disse: é melhor colocar uma pedra no pescoço, uma nó, e submergir nas profundezas do mar. E Jesus fala, meus irmãos: ai do mundo! O mundo que está aí. Que mundo? É a obra criadora de Deus? Não. É a mentalidade que está na mente das pessoas que Satanás colocou. Ai do mundo. Ai daqueles que desprezam os pequeninos de Cristo, que rejeita as doutrinas dele, que não aceita. Ai! É juízo de Deus. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que nenhum escândalo, porque é mistério que vem os escândalos. Jesus disse, meus irmãos, que havia os escândalos e vem, mas ai daquele ao qual o escândalo vem. Ai daquele que provocar o escândalo. O que é provocar o escândalo? Provocar o escândalo é levar as coisas de Deus como se fosse brincadeira, é não levar a sério as doutrinas da palavra de Deus, é desprezar o Evangelho de Cristo, é caluniar a igreja de Cristo. É o que está acontecendo. As pessoas mundanas que emprestaram a mente para o diabo estão caluniando a igreja, e tem muitos até infiltrados dentro das igrejas, acabando com as igrejas de Cristo, impedindo que outros venham para a presença de Deus. Esse, meus irmãos, Jesus disse: ai é juízo de Deus. Os escândalos vêm de qualquer jeito, como vieram sempre. A igreja de Cristo foi rodeada por escândalos. Só que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, os escandalosos infiltraram na igreja, estão provocando os escândalos. Jesus disse: ai! Eu falo para os irmãos, se nós tomarmos uma posição de servir a Cristo, vamos servir a Cristo em espírito e em verdade, com sinceridade no nosso coração. Pecadores que somos e continuaremos ser, mas humildes, sinceros, arrependidos e quebrantados para aceitar a correção do Senhor. Não tomamos posse das coisas do mundo e viemos trazer para a igreja de Cristo. Não podemos.
Mas não podemos. Nós somos servos do Senhor. Aqueles que fazem essas coisas, meus irmãos, que pegam as coisas do mundo e traz para a igreja de Cristo, esses daí já perderam a salvação em Jesus Cristo, já perderam a graça, porque não tem temor às coisas do Senhor. O homem, quando não tem temor às coisas do Senhor, já era, acabou, peca por prazer, são ímpios, escandalosos, que não temem a salvação. Mas os pequeninos de Cristo, aleluia. Quem são os pequeninos de Cristo? É aqueles que estão orando, estão buscando a Deus. Aqueles que estão clamando pela misericórdia de Deus. Quando a gente vê mentira sobressair. Hoje nós vemos que as verdades de Cristo estão sendo até criminalizadas. A mentira está sobressaindo. Os pequeninos de Cristo estão em oração. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. A igreja ela ora e ela pede ao Senhor para ter misericórdia. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. O Senhor não tem e não terá misericórdia daqueles que provocam os escândalos, daqueles que sobressaem as palavras da verdade com mentira. O Senhor não tem misericórdia, Ele não tem. Não adianta a gente ficar com dó, porque o Senhor não tem misericórdia desses. Nós temos que estar orando e arrebanhando os pequeninos. Bendito seja Deus. Aqueles que querem as bênçãos de Cristo para a sua vida. Aqueles que não conhecem, nós vamos falar e vamos pregar em todo tempo para que o Senhor salva. É o objetivo do Senhor salvar. Louvado seja Deus. E a palavra fala, meus irmãos, olha só o que Jesus fala. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo do inferno. Misericórdia! O que você quer que você conheça? Se a tua mão, para que servem as nossas mãos? Para fazer as coisas, né? Para trabalhar, para correr atrás. Mas o Senhor está falando, se a tua mão pecar, é melhor cortar e lançar fora. O que o Senhor disse? O Senhor está falando, meus irmãos, que nós não podemos tomar posse das coisas erradas. Nós temos que estar firme com o Senhor. É melhor ser aleijado do que poder pegar. Você está falando isso. Nós temos que estar firme na presença do Senhor. E nossos pés servem para andar. Nós não vamos andar para o caminho do mundo, não. É melhor ficar aleijado dentro da igreja do que sair para o mundo para pecar. Sabe quando é que a gente vê isso, irmão Jair? É quando você vê uma pessoa no estado terminal, no leito de hospital. Ela não pode mais andar, não pode mais se mexer, não pode mais falar muitas vezes, trabalhar. Aí a pessoa está ali. Aí você chega e olha para a pessoa, e às vezes aquela pessoa nunca procurou a igreja de Cristo, mas quando ela está naquela situação ali, quando você lança a palavra para ela, ela fala: eu recebo Jesus Cristo, eu quero Jesus Cristo. E com lágrimas nos olhos confessa Jesus Cristo como Salvador. Aí ela fala assim: ah, se eu pudesse andar, eu ia para a igreja. Mas a gente sabe que não é verdade. Não é verdade. O Senhor permitiu aquilo para salvar. Aleluia.
para salvar. Eu tenho experiência com isso. Eu tenho. Eu já vi pessoas no leito da morte falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo para o Senhor, mas quando é curado, levanta, nem para a igreja olha, vai para o mundo pecar novamente. Então oxalá se tivesse aleijado, cego, mas morresse na presença de Cristo. Na presença de Cristo, meus irmãos. É o que eu peço. É o que eu peço pelas almas. Precisamos ficar na presença de Cristo, aleluia. Porque Jesus disse, porque se tiver com a mão e com os pés perfeitos, vai caminhar para o inferno. E o Senhor não quer isso. Tantos jovens bonitos, cheios de vigor, sendo ceifado por Satanás. O que adianta a beleza, a perfeição do corpo, mas entregando a vida para o diabo, e o diabo arrastando a multidão para o inferno? Jesus disse que é melhor que tivesse sem a mão, sem os pés, mas que estivesse na presença dele. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, desse cantolaia, que essas crianças que estão aqui, essa pequena igreja, ela vai ser um corpo perfeito, mas vai estar na presença de Cristo, aleluia, para testemunhar para esse mundo maldito que está aí, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, aleluia. Nós não vamos perder nossas mãos e nossos pés para servir a Cristo, não. Nós vamos caminhar na presença dele. Vamos trabalhar para Ele, porque nós somos os pequeninos de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, meus irmãos. Vamos ficar com essas palavras. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus.